Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces Muito mais. pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. Minha vida Eu te dou, dá-te mais uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. No som das meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Então, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Amém, Pai. glória. Te glorificamos, Pai, nesse momento, nessa noite, Senhor. Agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui, Deus. Que o Senhor possa receber os nossos louvores, Pai. Não é para engrandecimento próprio, Pai. É para engrandecer o Teu nome, a Tua palavra, Pai, o Seu Santo Espírito. Que possamos transmitir, Deus, aquilo que o Senhor tocou nos nossos corações. Que as pessoas, todos aqui, Pai, todos nós possamos abrir os nossos corações para ouvirmos e sermos sensíveis, Deus, ao Teu tocar. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo privilégio que é abrirmos as nossas bocas e Te louvarmos, Deus. Que privilégio é, Pai. Esperamos com a glória do Senhor no céu Te louvarmos também, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Continue ministrando, Pai, nesse momento, nesse culto, durante todas as demais coisas que irão acontecer, durante toda a programação, Pai, que o Senhor possa estar com cada palavra aqui dita, com cada nota, Pai, tocada, com cada instrumento, Pai, que é usado aqui para engrandecer apenas o Teu santo nome, Deus. Muito obrigada por ter levantado, Pai, pessoas para fazer a Tua obra. Toca cada um aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Agora nós vamos aos avisos e comunicações. Todas as quintas-feiras nós temos o PGM, que também é online ainda, por enquanto, né? Às quartas-feiras também os cultos são gravados, né? E também são gravados e mandado online também para todas as pessoas. E também o Ministério Infantil, né? Vou puxar a sardinha assim. Ele continua trabalhando, nós fazemos o culto online também, e a gente envia também para todas as crianças
serem ministradas também pela palavra do Senhor. O pastor, ele não se encontra aqui conosco porque ele também está de férias. Agora nós vamos assistir um vídeo missionário. Suicídios, misérias, corrupções, guerras, fomes, opressões. A igreja está sendo perseguida. E o mundo clama por ajuda. O ID não é um chamado. É uma ordem. Suicídio. Hoje, jovens são doutrinados em escolas muçulmanas e mesquitas e recebem prêmios pelo ato de fé. Sendo o país mais pobre das Américas, as pessoas comem lama para sobreviver. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo é injusto, o país acaba na desgraça. Em um dos piores episódios da guerra, a ONU concluiu que o ditador Bashar al-Assad foi o autor do maior massacre do século XXI. Considerado um dos países mais pobres de todo o continente, morre todos os dias um número muito alto de crianças por desnutrição e doenças. Aqui as pessoas não têm direito de escolha. O ditador é que determina o que elas irão fazer. A igreja sofre contínuos abusos e intimidações verbais, espancamentos, prisões e, por fim, a morte. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que sejamos assim. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora está na hora dos dízimos e ofertas. Nós cantaremos o hino 377 do Cantor Cristão. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito vencer-nos do mal. Revela Cristo, Verbo seu, Consolador.
igreja. Todos agora. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo, que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por todos aqueles que puderam devolver parte do que o Senhor tem nos dado durante o dia, o mês, a semana. E aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor possa abençoar e que todo o dinheiro que tem entrado na tua casa, Senhor, seja bênção para abençoar e trazer, Senhor, provisão para a tua casa e aqueles que necessitam. Abençoe aqueles que vão ser largamente abençoados por todo o dinheiro, por toda oferta e dízimo dado aqui na tua casa. É que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós teremos a inspiração musical com os irmãos Sidney e Micael. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Amém. Vamos adorar o Senhor. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver
fui condenado a morrer pela via dolorosa e a estrada do qual ovelha veio Cristo Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim, pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Dolorosa, meu Jesus, pela via dolorosa, meu Jesus, pela via dolorosa, Ele me salvou, pela via dolorosa, Ele venceu. Que música, que Deus continue abençoando os irmãos para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora eu vou convidar o meu pai, diácono Paulo Ávila, para apresentar o pregador dessa noite. Pastor Renan, meu boa noite. Eu sei que o senhor está lá no Espírito Santo, aí no Espírito Santo, nos assistindo pelo Zoom. Que Deus o abençoe e que dê alegria junto à sua família e com seus filhos. Curta bastante, recarregue as baterias, porque já já o senhor estará aqui e sabe que aqui é pedreira, o senhor conhece. Então descanse bastante. Quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui, aqueles que estão estão assistindo o culto da igreja e glorificando o nome do Senhor. Onde quer que estiver, em casa, no trabalho, qualquer lugar. Aqueles que não estão aqui, Deus sabe onde estão. Mas se eu estivesse com o meu celular ligado aqui, eu veria muita gente assistindo o culto. Então, uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Agora eu quero chamar o nosso mensageiro desta noite, o pastor Magalhães. É o nome de guerra? Não. O pastor, me perdoe, esqueci o primeiro nome. Israel Magalhães. Até o nome, Israel. Então, irmãos, através da nossa ministra de música, Silvia, ela resolveu trazer este senhor de idade para que pregasse a palavra nesta noite na igreja. E com toda esta pompa, que é peculiar, aos 22 anos de idade, é isso? 21 anos de idade, glória a Deus. Ele seja hoje o pastor dos jovens da Igreja Batista do Meier. Então ele vai estar ministrando para a gente nesta noite. Pastor Israel, seja bem-vindo.
fique à vontade e que o Espírito Santo fale através da sua boca. Amém. Deixa eu tirar aqui a minha máscara. Boa noite. Deixa eu deixar bem apoiado aqui. Todos me ouvem bem? Eu falo meio embolado, então eu já peço perdão. Não precisa não. Muito prazer, eu sou Israel, sou da Igreja Batista do Meia, junto com o pastor Purinho, um abraço da nossa querida igreja. E é uma honra estar com vocês. Eu gostaria de começar orando. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco, porque se você não falar com a gente, Senhor, não temos para onde ir. Então venha falar conosco, venha falar com a sua amada igreja, em nome de Jesus, Senhor. Usa-me. Amém. Amém. Vocês sabem quem é Martin Luther King? Já ouviram falar? Ele foi um líder dos direitos civis nos Estados Unidos, em nome do movimento negro. Não esse movimento negro que você está ouvindo hoje, assim, com essas expressões, lá foi um outro início, assim. E ele disse uma frase muito interessante uma vez. Ele disse que o arco da moral, ele é longo, mas ele sempre tende para a justiça. O arco da moral é longo, mas sempre tende para a justiça. E se você acompanhar a jornada de vida dele, isso vai parecer um refrão. Porque ele, enquanto lutava pelos direitos dos seus irmãos negros lá nos Estados Unidos, porque lá era do nível de você não poder pegar um ônibus e se sentar na frente. Você tinha que se sentar lá atrás. Lá você não podia beber em determinados tipos de bebedouro, lá você não podia se sentar em determinado tipo de loja. E Você ele se conformou com isso. E nessa jornada, ele passou por muita coisa na vida dele. Ele já sofreu tentativas de assassinato, então jogaram uma bomba na casa dele. E eu fico imaginando essa frase em cada momento da vida dele. O arco da moral pode ser longo. Ou seja, pode demorar para as coisas entrarem no eixo, mas elas sempre entram no eixo. O arco é longo, mas sempre entra no eixo. Martin Luther King. Tem outra história também. Eu uma vez estava voltando para casa, estava dirigindo, e do nada uma moto, ela foi me cortar, só que ela pegou uma poça e ela derrapou e ela foi tombando até que bateu no meio-fio, capotou. Eu fui o primeiro carro, tinha um carro atrás de mim, que a gente viu tudo acontecendo. Na mesma hora eu encostei o carro, parei o carro e a primeira coisa que veio na minha mente, que eu imagino que tenha vindo na sua mente, foi: será que morreram? Aí eu saí do carro, parei, começou aquela aglomeração de carro, que você que quando já pegou esse trânsito, eu imagino, meu pai sempre dizia isso, bando de curioso. Todo mundo curioso, né? Ninguém vai para casa, passa devagarzinho. E eu sempre achei também que era por curiosidade, até acontecer comigo. Porque eu não acho que é meramente uma curiosidade. Eu acho que, na verdade, está todo mundo assim, dentro do carro, se fazendo essa pergunta: será que essa pessoa morreu? Será que houve morte? E você não gostaria que isso acontecesse. Então eu parei o carro, liguei para os bombeiros, atravessei a rua, e nisso já tinha juntado muitos carros, e eu atravessei, eu saí do carro pensando, não é possível, tomara que não tenha acontecido, tomara que isso não tenha acontecido mesmo. E aí atravessei a rua e vi as pessoas aliviadas, porque a mulher, que eu realmente achei que ela teria morrido, pelo impacto que foi o acidente, não estava morta. E eles estavam assim, ó. Voltando para o carro, entrando no carro e indo embora. Todo mundo com a estranha sensação: será que essa pessoa morreu? Tomara que não, tomara que não, tomara que não. Terceira história. Uma vez eu estava andando de bicicleta. E enquanto eu andava de bicicleta, uma bicicleta que eu apelidei carinhosamente de bicicleta maldita, porque eu só caí com essa bicicleta, gente. E eu lembro que estava descendo o meio-fio, eu virei o guidão dela, caí em cima dela e eu rasguei parte do braço aqui.
na bicicleta, no pedal da bicicleta. Não tinha me dado conta, mas fui, e quando eu entrei em casa, meu pai falou assim, seu braço está sangrando. Não estava doendo, até eu ver que o braço estava sangrando. Aí eu comecei a chorar. Só que é muito curioso, não sei se você lembra, quando você sofre um corte no seu corpo, na mesma hora, ele já começa o processo de cicatrização. Ele já começa a enviar plaquetas que vão juntando com as suas hemoglobinas, que vão juntando com as suas proteínas, e aí, num espaço de tempo, aquilo já para de sangrar. Já cortou seu dedo com papel? E aí você joga água, pressiona um pouquinho, e num espaço de uns 2 a 3 minutos, parou de sangrar? O que tem a ver Martin Luther King, o acidente que eu vi e o corte no braço da bicicleta? Me parece que tanto em pessoas que estão resolvendo a vida pública, como Martin Luther King, um político, tanto no nível pessoal, no acidente que eu vi, e tanto no nível aqui biológico, o seu corpo, me parece que tudo isso quer a superação. Tudo isso. Parece que o seu corpo foi programado para superação. O sangue não é para ficar estancando toda hora nessa hemorragia. O seu corpo, sem você pensar e sem você querer, quer superar isso. O Martin Luther King, ele diz e ele fala, o arco da moral parece ser longo, mas não é possível que seja isso mesmo, que eu tenha que sentar lá atrás no ônibus só porque eu sou negro. Não é possível que seja assim. Precisamos superar isso. Você, quando vê um acidente, diminui a velocidade porque você está falando, não é possível que a morte venceu. A vida tem que ter superado isso. Tudo na sua vida torna a sua jornada uma jornada de superação. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que as histórias da Bíblia são histórias de superação. São histórias que saem desses casos de morte, para a ordem e para a vida. Repare bem, começa no Gênesis. A humanidade deixa tudo desarrumado. E aí Deus começa a arrumar, porque é a superação. Então, se o homem fez um passo para desarrumar, Deus cria um caminho para arrumar. Repare bem a vida de Jesus. A sexta-feira que ele morre, se acabasse ali, de nada valeria. Mas como a jornada de fé é uma jornada de superação, ele ressuscita. Repare bem o Apocalipse. Veja se o Apocalipse não é a grande superação da vida sobre a morte. Então, quando eu recebi o tema do ano de vocês, que me dizia sobre superação, eu me dei conta de que, na verdade, a nossa jornada de fé é a jornada da superação. É por isso que você, na sua casa, não está satisfeito e nunca deveria ficar satisfeito com relacionamentos violentos, de briga. É por isso que você se entristece quando briga com a sua mãe. Porque não é possível que seja isso aqui. Deve existir uma superação. A gente precisa superar isso. É por isso que você, quando está aí olhando para o Brasil e encontra talvez uma esperança num representante político, vai votar com vontade, porque você quer superação. A jornada de fé é uma jornada de superação. Até o seu corpo está programado para isso. Só que essa jornada de superação, ela tem algumas marcas. Ela não é uma jornada de superação meramente
como se fosse um lutador que se supera para bater alguém. Não é qualquer superação. E boa parte da igreja começa a se perder na jornada de fé porque recorre a Deus para superar aquilo que ele não prometeu. Recorre à oração, à fé, para superar algo que não deveria ser superado. E é por isso que precisamos olhar talvez para a história mais bela de superação da Bíblia. Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Você vai começar a ler o texto e vai reparar que o povo, ele saiu de uma circunstância muito favorável, porque José, que era um dos irmãos, filhos de Jacó, quando foi para o Egito, você lembra disso, né? Ele foi para o Egito, vendido pelos irmãos, e aí ele volta depois, assim, e reencontra os irmãos lá no Egito. Só que José não é mais um escravo que foi vendido, ele agora é um do alto escalão do Egito. E aí ele gera uma possibilidade para aquele povo de muita estabilidade. Eles crescem, se multiplicam, toda a geração de José morre, capítulo 1 de Êxodo, toda a geração de José morreu, e aí sim entrou um faraó que olhou o volume do povo de Israel e temeu esse povo. Entrou o faraó, e aí você vai começar a ver aqui, ó, versículo 8 do capítulo 1. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Versículo 10. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, eles se alinhem aos nossos inimigos e lutem contra nós, fugindo do país. Você conhece alguém que é poderoso ao ponto de ver todo mundo que está ao redor como potenciais inimigos? Então, isso é vida de Faraó. Isso é vida de Faraó. Todo mundo ao redor é um inimigo em potencial. Então ele vê um povo numeroso e eu olho para os meus amigos, eu olho para as pessoas que estão ao redor e eu fico nessa neura de: será que eles vão roubar o meu lugar? Será que eles vão destruir o meu reinado? Será que... E isso é muito perigoso, porque o próximo passo de alguém que vive com esse medo está no versículo 11. Estabeleceram, portanto, sobre eles chefes de trabalho esforçado para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Essas cidades celeiros é muito importante você reparar, porque elas sinalizam de que não tinha jeito mesmo para o povo de Israel. O povo de Israel estava fadado à pobreza naquele lugar. Porque imagina que eu sou o faraó e você é o povo que eu estou com medo que se multiplica. Aí eu falo assim: já sei, vou botar vocês para trabalhar. Vou botar vocês aqui para serem os meus escravos. E aí, vocês vão começar a trabalhar, vão começar a armazenar. E numa eventual fome, vocês encheram o meu celeiro. E aí, vocês vão ter que pedir comida para mim. Você entendeu, então? O povo de Israel, ele estava amarrado naquela pobreza. Ele estava amarrado na situação que colocaram a eles. Segue o texto comigo. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a ter e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhe amarga a vida, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Será que você, na sua jornada, tentando superar os seus problemas, tentando superar as dificuldades da sua vida, acabou se tornando um faraó? Será que você, na sua jornada, tentando superar as dificuldades da sua vida, acabou se tornando alguém que amarga a vida das pessoas ao seu redor? Tentando superar um trauma que fizeram com você, você destrói os seus relacionamentos atuais. Tentando superar o seu desemprego, a sua solidão,
Você começa a se relacionar com pessoas de um jeito que faz mal a você e faz mal a ela. Então, isso é vida de Faraó. Isso é vida de Faraó. E o povo, ele cresce muitas gerações debaixo dessa escravidão, debaixo dessa amarga vida. E em um dado momento, Moisés nasce. Estamos já no capítulo 2 da sua Bíblia. Moisés nasceu. E quando a Bíblia começa a contar sobre Moisés, fala que ele era um dos meninos do povo hebreu, que era escravo, e aí você conhece essa história, você provavelmente já viu algum filme ou alguma novela que retrata isso. E aí Moisés, ele era criança que foi colocada lá na árvore, e aí ele jogou no rio, e aí ele foi criado pela filha do faraó. Então ele era um filho de escravo criado dentro do lar ali do faraó. E quando ele começou a ganhar consciência de que era irmão desse povo, ele disse num dia: eu vou lá ver esses meus irmãos, eu vou conhecer a história deles. E aí ele chega lá e ele encontra um egípcio que já está ali batendo no irmão. E aí ele vai lá, muito possivelmente lutou com esse egípcio, e nessa luta ele acabou matando o egípcio. Só que a escravidão tinha submetido Israel a um jeito de olhar o mundo tão triste, que quando Moisés voltou um tempo depois e tentou ajudar dois irmãos de Israel, dois hebreus, dois israelitas que brigavam, quando ele tentou ajudar, o irmão israelita falou assim: você também vai matar a gente como você fez com o egípcio? A que ponto chega uma pessoa que vê uma mão que se aproxima para ajudar como uma mão que está vindo para bater? Esse era o problema de Israel. Muitas gerações amarradas na escravidão. Muitas gerações debaixo de um lugar que precisava de superação. E aí a mão que se aproximava para ajudar, eles recebiam como uma mão que estava chegando para bater. Só que aí, muito possivelmente, num acordo do povo, e sabe aquele acordo que você faz com as pessoas sem ter falado nada? Houve um momento, e aí você está no final do capítulo 2. Houve um momento em que eles clamaram a Deus. E é muito bonito o que a Bíblia diz. Muito bonito. Porque o versículo 24, capítulo 2. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus olhou para os israelitas. Deus olhou para a igreja de Inhaúma. Deus olhou para Maria, para o Caio. Deus olhou para o Israel, para o Celso, para o Ramon. Deus olhou para o sofrimento deles que tinha sido gerado por várias circunstâncias ao redor deles. Viu a situação deles e resolveu fazer algo. Porque, irmãos, a jornada de superação, ela é uma promessa de Deus para a sua vida. A superação é a jornada e a garantia de Deus para a sua vida. Deus, ele é o agente da superação. Deus é aquele que quer tirar a sua vida dessas condições da escravidão para a liberdade. Essa jornada é um desafio e um passo dado pelo próprio Deus. Só que esse passo dado pelo próprio Deus, e aí já estamos no capítulo 3. Vocês estão lendo rápido a Bíblia, hein, gente? Estamos no capítulo 3. Ela é uma jornada iniciada por Deus, mas escondidas nas mãos de Moisés. Porque quando Deus fala, então eu vou agir, a primeira coisa que Deus faz é falar: Moisés, estou aqui, Moisés. Ele aparece na sarça,
Moisés, curioso como era, vai ao redor da sarça e tenta olhar o que era aquilo que estava acontecendo. E enquanto estava acontecendo, Moisés, ele é assim surpreendido pela presença de Deus que fala com ele. E ele diz: eu ouvi o sofrimento do meu povo, capítulo 3, e eu vou fazer algo, eu vou libertar esse povo. É Deus dizendo: olha, a jornada de libertação da sua vida, a superação, é responsabilidade minha. E aí ele chama Moisés. Porque nós, enquanto igreja, não devemos e não precisamos ter a nossa jornada apenas como Deus que nos faz superar os nossos problemas. Mas a beleza é ver as nossas mãos a serviço de Deus na superação de outras pessoas. Deus, ele é o responsável, mas ele quer contar com você. Melhor do que superar problemas e circunstâncias da nossa vida é superar a nossa inatividade. É você se render e colocar suas mãos a serviço de Deus. Um irmão da igreja uma vez foi entregar uma quentinha na ceia de Natal, porque a gente lá na igreja sempre colhe muitas ceias assim, faz várias quentinhas e faz uma ceia com os moradores em situação de rua da nossa região do Meia. E quando sobra, a gente leva lá para os outros lugares. E eles foram para o centro, pouco depois, lá ao centro do Rio. E quando eles entregaram uma quentinha para uma moça, ela disse: foi Deus que me deu esse alimento. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento que você me deu. Que mistério é esse que ela vê um homem entregando uma quentinha e consegue dizer: foi Deus que me deu este alimento? Porque a superação de Deus, ela quer contar com você. Parte da igreja brasileira se perdeu porque os irmãos entram e sentam nos bancos só para terem os próprios problemas superados e não para serem agentes da superação. Parte da igreja se perdeu porque a jornada de fé se tornou vou recorrer a Deus para Ele sustentar a mim e fazer com que eu supere os meus dilemas e problemas. Mas esse mesmo relacionamento, ele não alcança outras pessoas. Ele não alcança outras famílias, outras casas, outras mesas. Porque Deus, ele opera a superação no mundo por meio das suas mãos. E é por isso que parte da igreja, e com muito temor digo isso, parte da igreja brasileira, parte da igreja do mundo, quando esqueceu que foi chamada para ser agente de superação, se rendeu a um ídolo e não a Jesus. Se rendeu a um ídolo fabricado pelas suas próprias mãos, mas não a Jesus. Essa é a história básica da superação narrada no Êxodo. Deus, ele opera a superação, ele é o agente da superação, ele quer sair da escravidão para te levar para a liberdade, ele quer superar os contextos de morte na sua vida, para que você chegue num contexto de vida. Mas ele faz isso a partir de pessoas. Então é muito importante vocês, enquanto igreja, refletirem no ano, ou nos próximos meses, que foi a informação que eu recebi, sobre superação. E eu encorajo vocês. Sejam agentes da superação. Não simplesmente aguardem que Deus resolva os seus dilemas, mas junte-se a Deus para resolver os dilemas de outros. Você é um agente da superação. E talvez a última característica, a última curva que essa jornada do Êxodo fez,
Está em Êxodo, dessa vez, 20. Êxodo 20. Você já sabe muito provavelmente o que vem em Êxodo 20. Mas eu queria ler com você o versículo 1, 2 e 3. Porque depois de trilhar essa jornada da libertação, superar o contexto da escravidão e trazer Israel para a vida, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Por isso é um acréscimo teológico que eu faço. Por isso, não tenham outros deuses além de mim. Não fará para ti imagens de nenhum ídolo. Não tome o nome do Senhor em vão. Lembra do dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não cobice a casa do próximo. Por que que Deus, ele faz a superação de um povo? Ele tira um povo da escravidão, traz esse povo para a liberdade, e a primeira coisa que ele diz são os mandamentos. Porque Deus está criando uma comunidade alternativa, uma comunidade diferente, uma comunidade muito distante nos valores, nas práticas, no estilo do Egito. Então, no Egito, não tem essa ideia do não cobice. Manda quem tem poder, mas Deus fala, não. A história de superação que eu operei na vida de vocês é para vocês serem um outro tipo de gente, terem um outro tipo de identidade, terem um outro tipo de convivência. É por isso que quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o propósito de Deus na sua vida e na minha, ele vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque aqueles que foram predestinados, chamados segundo a sua vontade, estes homens, eles estão debaixo da vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida? Que nos tornemos alguém à imagem e semelhança de Jesus. Identidade. A jornada de superação que Deus começa quando Ele tira o povo do Egito, contando com as mãos de pessoas, é para formar uma comunhão que o mundo olhe e fale assim, isso ali é diferente. Por isso que, se as nossas igrejas, Jardim Auma, Meier, Bibi do Rio, Itacuruçá, Jacarezinho, se as nossas igrejas creem no Deus que conta na Bíblia as histórias da superação, a gente precisa lembrar de todo esse movimento. Porque Deus, Ele é sim o Senhor da superação na sua vida. Você não deveria se conformar tendo relacionamentos do jeito que eles estão, estando no estado de vida que você está. Não deveria se conformar. Porque Deus está te chamando para uma jornada de superação. Mas se essa jornada de superação, ela for uma jornada que perde o seu propósito, que é ser uma comunhão, a imagem e semelhança de Jesus, a igreja ela passa a ser sal pisado. Você lembra que Jesus disse isso? Sal que não serve, eles jogam no caminho para pisar. Toda a sua vida, na ferida que você tem, quando você corta a sua mão com uma faca, com papel, todos os movimentos da vida, no fim das contas, estão dizendo sobre superação. Você quer superar o estado de vida que você está. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. E hoje, quando eu leio a Bíblia e vejo a história do Êxodo, eu percebo que essa é uma superação que aponta para o próprio Deus, porque Ele disse, eu vi o seu sofrimento, eu vi as suas dores, eu vou te tirar daí. E além disso, eu vou contar com você
para ser agente de superação na vida de outros. E quando vocês se juntarem, vocês vão ser uma comunidade que as pessoas vão dizer: quem são eles? Quem são eles? Por que eles vivem assim? Por que eles se relacionam desse jeito? Tudo que foge desse arco pode até ser uma história de superação, mas não é a história de superação que vemos em toda a Bíblia. Não foi isso que Jesus fez com você e comigo? Você não diz ser aquela pessoa que Deus se aproximou gentilmente pela cruz? Que te atraiu gentilmente pela cruz? Fez você se libertar das amarras da escravidão do pecado? E esse mesmo Jesus, ele não te convidou para estender a libertação que ele fez na vida de outras pessoas, porque é ide. E esse mesmo Jesus não inseriu você numa coisa chamada igreja, que é a comunhão que expressa o próprio Deus, a Trindade. Diante disso, eu tenho 3 perguntas. Quais são as áreas da sua vida hoje que você gostaria que Deus gentilmente colocasse a sua mão e visse? O que na sua jornada, o que na sua vivência, o que no seu dia a dia você fala: Senhor, eu queria superar isso? Se você não clamar, Deus não pode fazer nada. Porque o clamor é você dizer: eu não quero mais isso. Não é à toa que quando você lê o livro de Êxodo, Deus, ele ouve e vê o clamor de Israel. Então, na sua vida, o que é que você diria assim: eu queria superar isso? É um filho distante? É um relacionamento com o seu marido, com a sua esposa? O que é? É a sua ansiedade por conta do desemprego? É a saudade de alguém? Deus é o Deus que opera superações. O que é? Se a jornada de superação de Deus conta com as nossas mãos, quais são os serviços que você pode dedicar a alguém que nitidamente está clamando por uma transformação? Existe prato na sua casa para mais pessoas além da sua família? No dinheiro que você recebe, existe mais alguém além da sua própria boca, além da boca dos seus filhos? Na divisão do seu tempo, existem pessoas com quem você está envolvido dizendo: há superação. A morte não é a definitiva. Eu creio num Deus que está tirando da morte e trazendo para a vida, é uma superação. Quem precisa ouvir isso da sua boca? Quem precisa ver isso a partir das suas mãos? Quem precisa encontrar com você que vai se levantar os seus pés e ir nessa direção? Quem é? Se a jornada de superação que Deus opera visa fundar uma comunidade totalmente diferente, se a grande superação que Deus opera na sua vida é te transformar à imagem de Jesus, eu te faço a pergunta: ainda faz sentido crer em Deus se a grande promessa dele para a minha vida não é um emprego melhor?
Se a grande promessa dele para a minha vida não é uma casa, se a grande promessa, se o grande problema que ele vai resolver na minha vida não é o meu desemprego, ainda faz sentido isso para você? Porque quando o povo de Israel, ele, enfim, estava livre, eles flertaram com muitas saudades do Egito, porque houve um tempo no deserto até que eles chegassem lá em Canaã. E nesse percurso, nesse trajeto, houve uma hora que Deus falou: vocês estão parecendo o Egito. Vocês estão parecendo o Egito. Eu não aguento mais caminhar com vocês, não vai ter como. Mas aí Moisés vem e diz: mas você disse que levaria a gente lá para Canaã, não disse? E aí Deus falou: mas isso eu resolvo fácil, meu filho. Eu mando um anjo. Só que você vê quem Moisés é quando ele diz assim: eu não quero anjo. Eu só vou se for com o Senhor. Então, se na jornada de superação, se Deus é o Deus da superação, quando Ele vai te dizer que a grande promessa dEle é te transformar na imagem e semelhança de Jesus, ainda faz sentido na sua fé crer nele? Ou suas aproximações de Deus só se transformaram em uma agenda para conseguir resolver um problema que você tem na sua vida? Ou você só se aproxima de Deus na expectativa de que Ele atenda e solucione todos os seus problemas? Ou você só se aproxima de Deus para que as coisas continuem indo bem na sua vida? Isto aqui é uma comunhão à imagem de Jesus ou é uma comunhão de pessoas que querem que Deus resolva os problemas? Por isso você começou a entender quando Jesus pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? E quando ele vira para os discípulos e dizem: mas e vocês, quem dizem? Porque a multidão segue Jesus pelo que Jesus pode fazer por elas. Os discípulos seguem Jesus pelo que Jesus fez e porque eles podem fazer juntos com Jesus. Deu para entender mais ou menos? A multidão segue porque Jesus pode alimentar, que Jesus pode curar. Os discípulos seguem porque eles sabem que, apesar dele poder fazer tudo isso, não é disso que se trata. Se trata de seguir os passos do Mestre. Ser coberto pelas poeiras das suas sandálias. Estar próximo de Jesus. Para que eu também faça o que o Mestre fez e faça coisas maiores do que ele já fez. Feche seus olhos. Deus é o Deus da superação. E Ele começa a agir a partir do seu clamor. Ele começa a agir a partir das suas mãos. E Ele quer formar em você, na Igreja Batista em Jardim Auma, a imagem de Jesus. Senhor Deus, toda a nossa vida se trata de superação. Por isso, nós te pedimos, insira a gente, Senhor, coloque a gente na superação que o Senhor nos prometeu. Conte com a gente, Senhor, para ser agente de superação. Forme em nós pessoas, Senhor, que são iguais a Jesus Cristo,
São muitos desejos, Senhor. São muitos clamores, são muitas dores. Coisas que não conseguimos mais. Coisas que não conseguimos sequer pensar. Por isso, tome o nosso coração e tudo o que nós somos. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem uma promessa fiel de que a morte pode ser superada. E queremos participar disso tudo. Que o teu Santo Espírito nos acompanhe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos acompanhe e nos persiga na sua imensa misericórdia essa semana. Deus abençoe vocês. Amém. Irmãos, nossa igreja está sempre sendo cuidada por nosso Deus. Nosso pastor está de férias, já vieram pessoas pregar aqui, e o pessoal da igreja também já pregou, mas toda a palavra foi boa. Obrigado, pastor Israel, que Deus continue abençoando o seu ministério e que o Senhor possa continuar trazendo a palavra genuína e verdadeira de Deus, como foi hoje. Que Deus te abençoe. E nós hoje queremos desejar a vocês uma semana de bênçãos, todos aqueles que estão aqui e aqueles que estão online também, e que possamos buscar a Deus durante a semana, para que, como disse o pastor Israel, para que Deus nos insira onde nós devemos estar. Então, que nós busquemos sempre estudar a palavra, orar. Eu sempre lembro do pastor Renan quando ele fala, você vem aqui no domingo de manhã, você ora, você cultua a Deus de manhã, você vem à noite, mesma coisa outra vez, e diz assim, estou cheio, e vai para casa. Aí passa a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e você vai esvaziando. Você não busca ler a palavra, e eu também. Nós não buscamos orar, nós não buscamos visitar, isso vai nos esvaziando. E ele diz, é como o carro que você abastece, lá no posto, sai, anda, e depois fica no desespero para achar um posto, porque está acabando o combustível. Você não reabastece. Então vamos lembrar sempre da recomendação dele, da palavra do pastor Israel Magalhães hoje, e que essa palavra possa ficar gravada no nosso coração. Temos toda uma boa noite, uma boa semana, e domingo estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe a todos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,